Olá! Hoje vou falar para vocês sobre testes diagnósticos. Vamos começar falando sobre a tabela de contingência. A tabela de contingência também é conhecida como tabela 2x2. Por que ela recebe esse nome? Porque nesta área aqui em que nós temos os dados, nós temos duas colunas e duas linhas. Então ficaria aí uma tabela 2x2, duas linhas por duas colunas. Em geral, essa tabela apresenta diagnóstico, aqui nessa área laranja, então podendo ele ser positivo ou negativo, e temos também o resultado do teste, que pode ser positivo ou negativo, sendo seus dados compilados aqui nas linhas. Então o desenho padrão de uma tabela 2x2 é esse: diagnóstico aqui nas colunas e resultado do teste aqui nas linhas. Eu preciso fazer duas observações para vocês. Primeiro, em geral, quando nós pensamos em diagnóstico, nós pensamos em doença. Mas, na verdade, o diagnóstico positivo nada mais é do que a presença de uma condição. Por exemplo, pode ser um diagnóstico positivo para câncer, que indicaria uma doença, o câncer, mas também pode ser um diagnóstico positivo para uma gravidez, que não é uma doença, mas sim uma condição. Neste vídeo, para fins didáticos, eu vou utilizar diagnóstico positivo como sinônimo de doença e diagnóstico negativo como sinônimo de não doença, somente para fins didáticos. Um outro aspecto importante que você deve ter observado é que nós temos aqui diagnóstico e nós temos aqui na linha teste. Mas como assim eu posso ter um diagnóstico positivo e um teste que deu negativo? Como que isso acontece, né? Nesse diagnóstico que nós temos, nós consideramos aqui o padrão ouro, né? Ou aquele diagnóstico certo, aquele diagnóstico preciso. Geralmente nós temos um método diagnóstico que é considerado, entre aspas, como quase perfeito. Então ele seria o nosso critério aqui para estabelecer o diagnóstico. Pode ser que esse diagnóstico seja uma biópsia ou mesmo uma autópsia, no caso de óbito. Enquanto que o teste pode ser, por exemplo, uma radiografia, um exame de laboratório, uma ressonância magnética. Então, por isso que nós temos o diagnóstico que nós consideramos como sendo aquele diagnóstico verdadeiro e o teste, que nada mais é do que o resultado de um teste que nós estamos investigando. Nos livros-texto, geralmente você vai encontrar letras representando cada uma dessas 4 células da tabela 2x2. Então nós temos aqui a letra A letra B, a letra C e a letra D. Essas letras são usadas puramente para fins didáticos. Então são as 4 primeiras letras do alfabeto, integrando aí as 4 células da tabela 2x2. E aí nós conseguimos somar A com B, que nada mais é do que o total de pessoas cujo teste diagnóstico que nós estamos avaliando deu positivo. Temos o somatório de C mais D, que nada mais é do que o total de pessoas cujo teste diagnóstico deu negativo. Temos a somatória de A mais C, que nada mais é do que o total de pessoas doentes. E temos também o somatório de B mais D, que nada mais é do que o somatório de pessoas não doentes. Por fim, nós temos o somatório de A mais B mais C mais D, que nada mais é do que o total de pessoas observadas na nossa investigação. No próximo vídeo dessa série, nós vamos conversar mais a respeito da tabela de contingência, com exemplos numéricos de como interpretar e extrair informações dessa tabela tão pequena, mas tão preciosa. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários.